Fala pessoal, Rafael Pereira por aqui. Mais uma aula de Power BI. Hoje a gente vai entender a função User Relationship. Bom, basicamente, essa função vai aparecer quando nós temos uma tabela com duas datas e nós precisamos utilizar essas datas, por exemplo, para apresentar em um gráfico, seja ele um gráfico de barras, uma tabela, onde a gente precisa contabilizar, por exemplo, nesse caso aqui é um caso bem clássico, quantas pessoas foram contratadas num período e quantas pessoas foram demitidas nesse mesmo período. Como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender o cenário que dá problema, né? Que é o seguinte, a gente vai criar aqui uma medida e essa medida vai se chamar total contratados. E aí eu vou trabalhar com duas medidas diferentes para que você possa crescer aí o seu portfólio no Power BI. Bom, a gente vai utilizar Count Rows para a gente poder contar quantas linhas tem na base, porque todo mundo que entrou na base foi contratado. E eu também vou criar agora a medida de total demitidos. E eu vou usar a count A, com final A, ok? Por quê? Eu vou considerar na minha coluna de demissão todo mundo que tem data, ou seja, ela vai contar apenas o que tiver preenchido, o que tiver vazio, não vai considerar pra gente. Então a gente tem aqui o nosso total de admitidos e o total de demitidos. O que acontece a partir de agora? Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que esse engajamento chegue a diversas pessoas e você possa contribuir também com a galera que não está aqui, viu? É muito simples, clicar aí no botão de se inscrever e assinar as notificações. Se eu tenho o total de contratado e o total de demitido, eu gostaria muito de distribuir isso no tempo. Então, um exemplo, eu poderia pegar aqui a minha data de contratação e distribuir a contratação. E aí eu tenho aqui condição de analisar dia a dia, data a data. Rafa, por que o seu não está aparecendo aqui a inteligência de trazer hierarquia e tudo mais? Arquivo, opções de configurações, opções. Nessas opções aqui em carregamento de dados, você marca data e hora automática e aí ele vai trazer para você uma tabela que ele próprio cria, tá? É uma tabela que o Power BI cria e aí a gente consegue ter justamente essa hierarquia de datas aqui, tá bom? Eu vou deixar só o mês, que é o exemplo que eu quero trazer para você e o porquê que a gente tem que trabalhar com decalendário e tudo mais. Vamos lá. Se eu trouxer a data para cá de contratação, você concorda comigo que quando eu jogar a data de demitidos, não vai fazer sentido nenhum? Por quê? Vamos, por exemplo, escolher um período aleatório aqui, ó. Vou pegar 2015. Vamos pegar 2015 então. Vamos aqui em data de contratação. Eu vou escolher ano e vou filtrar justamente 2015. Tem aqui, ó. Pronto, filtrado 2015. Quantos contratados foram em 2015? 36. Eu tenho certeza dessa informação porque eu estou utilizando o campo data de contratação, mas os demitidos vão estar errados. Por quê? Se a gente vir aqui em data de contratação e realizar o filtro na data personalizado, onde eu vou ter que a data é igual a 1 de janeiro de 2015 e ao mesmo tempo ela é igual ou antes, né, a 31 de dezembro de 2015. Então a gente vai fazer o filtro, note que aqui no canto inferior esquerdo eu tenho 36 linhas. Legal. Se eu limpar esse filtro e eu pensar no mesmo período para as datas de demissão, eu vou ter então todo mundo que estiver dentro do range de 2015. E eu vou fazer a mesma coisa, está igual ou depois de 2015. Nós temos um total agora de 19 valores em 2015. Ou seja, completamente diferente dos 7 demitidos aqui. Agora, se eu inverter, se eu remover a data de contratação e eu jogar a minha data de demissão aqui, o que vai acontecer? Eu vou manter apenas o ano e eu também vou ter que trocar esse filtro. Esse filtro não faz sentido, porque esse filtro estava com a data de contratação. Eu vou jogar para cá a data de demissão. Então, você vai perceber que você consegue
fazer agora o filtro bater para demissão, tá? Vou escolher aqui 2015 e eu vou ter os 23 demitidos. E aí, sempre que eu tiver uma pessoa demitida, acaba que eu vou ter um quantitativo de pessoa contratada, porque eu estou contando o número de linha. Então, esse é o problema. Como que a gente vai resolver isso? Pelo menos intuitivamente, a gente vai pensar, vou criar uma de calendário. Perfeito. Eu vou criar uma calendário bem simples aqui, para efeito de estudo. Vou chamar apenas de calendário mesmo. E eu vou usar a função aqui, ó, calendário alto. Só para a gente poder ter as nossas datas aqui. Ele vai criar a nossa tabela, perfeito. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar um relacionamento. Só que eu tenho duas colunas para criar o relacionamento. Então, se eu criar o relacionamento com a data de contratação, eu vou ter um número. Vamos lá entender isso novamente. Vou pegar a minha data que já está conectada e eu vou trazer para cá, para o nosso visual. E trazendo para o nosso visual, eu tenho o mês. Aqui eu também vou trocar, eu vou trazer a minha de calendário agora. Vamos trazer a hierarquia para a gente poder ter acesso mais rápido aqui ao ano. E eu vou filtrar o período lá de 2015. Ou seja, eu tive o mesmo problema quando eu conectei a contratação. E se eu inverter, se eu pegar agora, deletar isso aqui, e eu conectar a minha data de demissão, o que vai acontecer com o meu gráfico? Vai trazer aquele resultado do número 23 que a gente tinha visto. Para isso existe a função useRelationship, que é o quê? Eu vou conectar a minha contratação na data, mas eu também vou conectar a data de demissão na data. E aí eu vou ter inatividade no meu relacionamento. Eu não consigo ativar, mas eu consigo ativar ela através da função useRelationship, quando eu quiser utilizar aqui. Então, basicamente, o que eu vou ter? Ao invés de eu considerar o total admitidos dessa forma, onde ele está fazendo um filtro, que é o seguinte. Deu uma vontade de desfiar aqui agora, mas eu não vou parar o vídeo não. Espera um minuto. Ai, acho que está passando. Eu não vou... Não tá, não. Então, voltando aqui, depois de espirros e crise de alergia, a gente não pode fazer um filtro só, a gente precisa dos dois. Para eu conseguir fazer os dois, para termos aqui didáticos e de estudo, eu vou deixar separado aqui a nossa data de demitidos, vou criar uma medida nova, clicando ali em modelagem, e o nome dessa medida vai ser o quê? Total demitidos, correto. E essa medida agora, eu vou ter que usar a calculate. Por quê? Toda vez que eu jogo uma medida, ele está tendo filtros. Por isso que a gente tem essa interatividade toda, bonitinha, de eu pegar um total de contratados que aqui tem 36 nesse card, quando eu jogo para cá, janeiro faz um filtro, fevereiro faz outro filtro, março faz um filtro. Eu preciso quebrar esses filtros, eu preciso modificar contextos dentro do Power BI. Para eu executar isso, é a Calculate, porque é como se já existisse uma Calculate aqui dentro do Power BI. Então o que eu vou fazer? Calcula para mim o total de demitidos, porém, usa para mim o relacionamento que eu tenho entre a data de admissão, vírgula, e a minha data do calendário. Pronto, é só isso. Entendendo o contexto, fica mais fácil da gente entender e visualizar os números do jeito correto. Agora sim, ó, ele está considerando a data lá na minha de calendário para o período correto. Em março eu tive uma demissão, em abril eu tive 2, em maio eu tive nenhuma, em junho eu tive 4. Ou seja, para eu conseguir chegar no número de 23. Lembra que quando eu fiz o filtro aqui, na parte de demissão, vou fazer o filtro novamente aqui, vamos limpar todos os filtros. Vou filtrar apenas o período de 2015, para que não haja dúvida e para a gente confirmar que a gente fez certinho. 1 de janeiro de 2015 e está antes de 31 de dezembro de 2015. 23 linhas selecionadas, ó. Então, das 311, 23 foram demitidos. Agora sim, eu consigo ter a visualização correta dos meus dados. Então, quando eu quiser trabalhar e verificar ano a ano, mês a mês, agora está corretinho
e perceba que dá muita diferença aqui. Então, entender esses conceitos de filtro, entender o porquê que você tem que aprimorar e abrir o seu leque aí de opções no Power BI em relação a DAX é muito importante para você conseguir resolver problemas como esse, que não são tão complexos, mas a gente precisa saber que isso existe. Então, basicamente calcula para mim usando o relacionamento entre data de demissão e data calendário. Essa foi mais uma aula para você. Se você precisa de ajuda, quer uma mentoria para você poder seguir em frente, está cansado de ficar fazendo cursinho, aula gravada, tá, chega do trabalho exausto, não consegue aprimorar seus estudos, durante o trabalho você precisa de ajuda, não tem com quem conversar, a mentoria de dados é para você, tá? Então nessa mentoria a gente trabalha ou a mentoria de Power BI ou a mentoria de Excel. Você pode escolher a turma que você deseja entrar e participar e faz um acompanhamento comigo aí de 6 meses para você poder ficar realmente craque na ferramenta, entender como resolver os problemas do dia a dia, onde eu vou resolver os problemas que você já tem aí, vou te ajudar a entendê-los, vou te dar o direcionamento para você poder avançar e também você vai receber o conhecimento das diversas consultorias que eu venho aplicando para diversos nichos e setores. Então, se você gostou disso, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar um joinha e me manda um oi. Vai ser um prazer atender e trabalhar com você nos próximos meses. Um grande abraço.